A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus possa abençoar a sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma meditação sobre uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14, que assim vai dizendo: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Beerseba. Meus irmãos e queridos ouvintes, a história bíblica de Agar se inicia no capítulo 16 do livro de Gênesis. Sara, que neste tempo ainda era Sarai, queria gerar filhos a Abraão, que neste tempo ainda era Abrão. Mas Sara era estéril e avançada em idade, não podia gerar filhos. Entretanto, ela tem a ideia de dar a sua serva egípcia, que se chamava Agar, por mulher para Abraão, para que do fruto desta relação, Sara chamasse de filho a criança que nascesse de Agar. Agar engravida, e quando gerava a criança, ela despreza a Sara, que era sua senhora. Então, resumidamente, Sara aflige Agar e ela foge e tem um primeiro encontro com Deus. Neste primeiro encontro, o anjo do Senhor, trazendo a mensagem de Deus para Agar, vai achar ela junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O anjo pergunta de onde ela estava vindo e para onde ela iria. Agar responde que estava vindo fugida da face de Sarai, que era sua senhora. O anjo então direciona Agar a voltar para sua senhora e se humilhar debaixo das mãos dela. O anjo que trouxe a mensagem do Senhor também disse que multiplicaria sobremaneira a semente de Agar, que não seria contada por numerosa que seria. Deus diz que Agar havia concebido e teria um filho, e chamaria o seu nome Ismael, que significa Deus está ouvindo, porquanto o Senhor havia ouvido a aflição dela. Meus queridos irmãos, um lembrete. Quando nós vemos nesta passagem o anjo do Senhor falando a Agar, e o anjo diz para Agar que ele multiplicaria a semente, ou seja, Ismael, nós vemos que o anjo do Senhor estava trazendo uma mensagem de Deus a Agar. Olha o que a palavra diz no livro de Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. No capítulo qual nós lemos, vamos ver o cumprimento de uma tão grande promessa, meus queridos ouvintes, na vida de Abraão e Sara. O nome desta promessa fora Isaque. Neste mesmo capítulo, nós vemos o nascimento de Isaque. O menino cresce e é desmamado. Abraão, como uma forma de comemorar, faz um banquete no dia em que Isaque é desmamado. E Sara vê Ismael, que fora filho de Abraão, com a serva egípcia Agar, zombando. E então Sara vai dizer para Abraão despedir Ismael e Agar, porquanto Ismael não herdaria com Isaque, que fora filho da promessa. Abraão inicialmente vai relutar contra este pedido, pois pareceu uma palavra muito má aos seus olhos. Todavia, Deus, em outras palavras, vai dizer a Abraão para não parecer mal aos olhos dele acerca de Ismael e Agar. Deus disse para Abraão ouvir a voz de Sara, porque em Isaque seria chamada a descendência de Abraão, mas também de Ismael Deus faria uma nação, porquanto era semente de Abraão. Olha, o nosso pai da fé, Abraão, se levanta pela manhã, de madrugada, toma pão e um odre de água, e os dá a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Ele também dá a ela o menino Ismael, e despede ela. Agar vai andando errante no deserto de Beerseba. Sabemos que no deserto, de dia, o calor é escaldante, e de noite o frio é intenso.
Agar e Ismael adentram o nível da escassez. Depois de ter acabado a água, ela lança o menino debaixo de uma das árvores, vai e assenta-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque ela dizia que, em outras palavras, não queria ver morrer o menino. Ela levanta sua voz e chora. Mas Deus ouviu a voz do menino. E então o anjo do Senhor brada a Agar desde os céus e pergunta a Agar o que ela tinha. Diz para ela não temer, porque Deus havia ouvido a voz de Ismael. O anjo, falando mais, diz que ela deveria se erguer, levantar Ismael e pegar-lhe pela mão, porque dele Deus faria uma grande nação. Deus então abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água, aonde ela vai e enche o odre de água e dá de beber a Ismael. Meus irmãos e queridos ouvintes, precisamos nos lembrar que no primeiro encontro de Agar com Deus, o Senhor deu o nome do menino que ela carregava no ventre, cujo nome é Ismael, e cujo significado do nome é Deus está ouvindo. O anjo disse que o Senhor ouviu a voz do menino. O que eu entendo, Deus estava ouvindo, Deus estava vendo. Mas se Deus estava ouvindo e vendo, por que o anjo do Senhor apareceu somente no momento em que os recursos já haviam acabado? Muitas vezes Deus espera os recursos se esgotarem, para mostrar que a nossa confiança não pode estar firmada em recursos ou circunstâncias, mas sim nas palavras do Altíssimo. Deus direcionou toda a circunstância difícil qual Agar estava enfrentando, pois, para se evoluir e crescer, é necessário sairmos da área de conforto, do lugar que nos oferece todos os recursos necessários para viver bem e viver da maneira que queremos viver. Na casa de Abraão, Agar desfrutava da abundância de tudo que Deus havia concedido a Abraão, mas não conhecia o Deus de Abraão na íntegra. Ela tinha sim tido um primeiro encontro, mas talvez não era o suficiente para compreender o tão grande propósito que Deus tinha em Ismael. Deus muitas vezes nos tira da parentela confortável para nos introduzir no deserto, com o propósito de se revelar Deus em nossas vidas. Talvez você esteja como Agar, os recursos acabaram e na sua concepção a única opção que te resta é a morte. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não desista, não pare, a morte não é uma solução. Você está passando pelo tempo do deserto, mas isso vai servir para que Deus venha se revelar Deus em sua vida. Existe um poço em nossa frente, repleto de água, um manancial de águas vivas. Precisamos romper as barreiras e não se limitar pelo momento de dor, pois o momento de dor não se compara com a tão grande promessa que Deus já nos fez. Muitas vezes vai ser necessário deixar a casa de Abraão para conhecer o Deus de Abraão na íntegra. Porquanto Deus se revela Deus em nossas vidas quando Ele nos envia para o deserto, quando Ele nos envia para o tempo da escassez, quando Ele nos envia para o tempo da necessidade, para que a nossa confiança não esteja firmada naquilo que o homem diz ao nosso respeito, nem nas circunstâncias favoráveis. Deus vai nos enviar a escassez, para que nós possamos compreender que é Ele quem nos dá o socorro, é Ele quem nos levanta em meio à dor, é Ele quem está conosco. E a escassez, meu querido, pode se enquadrar em muitas áreas das nossas vidas. Talvez você esteja enfrentando uma escassez, um deserto na área financeira e não entende o porquê de estar enfrentando isto. Mas compreenda, talvez Deus quer o seu coração voltado inteiramente à presença do Senhor e não voltado ao dinheiro. Talvez você esteja enfrentando um deserto na área ministerial, uma escassez, e não entende o porquê de estar enfrentando isto. Mas compreenda, talvez Deus quer firmar você como uma rocha no propósito e não nas propostas, pois existem muitas propostas boas, mas se o propósito não estiver voltado para o Senhor,
De que adianta as boas propostas? Nós precisamos estar firmes naquilo que o Senhor já deliberou ao nosso respeito. Muitas vezes o Senhor vai nos enviar ao deserto, mas é para o nosso crescimento, mas é para nos construir em sua presença, é para nos ensinar, é para nos fazer forte em sua presença, para que nós estejamos cada vez mais perto dele. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você já gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja edificada por esta palavra. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.